Olá, meninas! Olha nós aqui de novo, né? Estamos aqui então para fazer a próxima aula. E primeiramente, então, nós vamos corrigir os exercícios da aula do dia 6 de maio que eu pedi para vocês fazerem, né? Bom, eu dei uma questão só, mas dividida, né, nos tipos de célula. E eu pedi assim, quais as principais funções das células? Quais, né? Eosinófilos, linfócitos, basófilos e monócitos. Porque do segmentado vocês já tinham feito o questionário, certo? Bom, então a principal função, né? Principais funções do eosinófilo, né? Eles participam dos mecanismos de defesa contra corpos estranhos, parasitas, né? E ainda estão envolvidos nas reações alérgicas do organismo, certo? Que foi tudo aquilo lá que eu expliquei. E ainda também dei o outro vídeo para vocês assistirem como complemento, né? Eu acho que aí ficou bem explicadinho. Tudo que tinha que ser passado foi passado. Linfócitos, né? Principais funções dos linfócitos. Então, eu dividi aqui os linfócitos T. Então, vão atuar na imunidade mediada por célula, né? Que é o caso de rejeição de enxerto, defesa contra organismos intracelulares, como bacilo de Koch, hipersensibilidade tardia e etc. E os linfócitos B atuam na imunidade humoral, né? Ou produção de anticorpos, seja sob a forma de linfócito ou após a sua diferenciação em plasmócito. Depois eu pedi principais funções dos basófilos, né? Então, sua principal função consiste em liberar heparina nas áreas de invasão do organismo, para evitar a formação de coágulos e permitir fácil migração dos neutrófilos para defesa contra a invasão. E também liberam a histamina no local da inflamação, né? Que produz a vasodilatação e aumenta o diâmetro dos poros dos capilares, facilitando a migração dos demais leucócitos. Portanto, participam das reações de hipersensibilidade tardia. E o último, os monócitos, né? Então, eles constituem aí o SMF, que é o Sistema Mononuclear Fagocitário, né? Desempenhando aí importante papel na defesa contra organismos. Eles integram a imunidade tanto humoral quanto a celular, proporcionando o contato do antígeno com o linfócito, tá? Então, aí são as principais funções de cada célula que nós vimos na aula passada, então, certo? E então aí nós vamos começar a outra aula, né? Eu mandei por e-mail essa apostila, né, com as fotos, tudo, porque eu falo sempre, né, os textos é o que tá na apostila, mas eu gosto muito de complementar com fotos e explicar, né, passo a passo aí o que cada trechinho do texto diz, certo? E nós vamos começar aí, porque nós vimos até agora, né, na última aula nós vimos as funções principais das células, né? Então, nós vimos as principais funções dos segmentados, dos basófilos, dos eosinófilos, os linfócitos e os monócitos, certo? E agora a gente vai entrar na parte de distúrbio funcional desses leucócitos, né? Então, assim, o que vai diferenciar eles, né? Quais os distúrbios que eles vão apresentar? Quando tem menos, quando tem mais, qual o nome dado, quando isso acontece, tá? Então, nós vamos entrar aí, o primeiro nome, né? É neutrofilia, de neutrófilo, tá? Então, aqui é parte dos segmentados. Então, o que é neutrofilia? É o aumento do número de neutrófilo segmentado, tá? Então, quando a gente faz o hemograma, que a gente tem lá aquele valor de referência e aparece um número maior do que o valor de referência, é falado, então, que a pessoa tem uma neutrofilia, tá? Um aumento do número do segmentado, tá? Então, aqui nessa figura aqui você consegue ver bem. Olha quantos neutrófilos que a gente tem aqui nesse hemograma, tá?
Todos esses aqui, ó, com vários lóbulos aqui, são os segmentados, tá? Temos monócito também, temos linfócito também, temos um eosinófilo aqui perdido aqui no cantinho, mas a maioria é tudo segmentado, tá? O neutrófilo. Então, beleza. Então, quando você tem esse aumento, né, você tem um número muito grande de neutrófilo, é dado o nome de neutrofilia, certo? Quando isso acontece? Então, ó, ocorrem infecções sistêmicas, né? Então, devido a bactérias, então pode ser presença de bactéria, pode ser presença de fungo, pode ser presença de vírus, tá? E também aparece nos processos agudos, como apendicites, tá? Que apendicites é um processo agudo. Então, quando dá apendicite, você começa a ver esse número grande de neutrófilos no hemograma, tá? Nestes casos, é frequente a presença de grânulos de cor azul escura no interior do citoplasma, tá? Aos quais damos o nome de granulações tóxicas. Então, quando a pessoa tem muito segmentado, muito neutrófilo, né? Muito mesmo, pode indicar uma sepsemia, tá? Que é a infecção, infecção generalizada, né? Da pessoa. Então, ela tá com uma infecção muito grande, tá? E também acontece isso por intoxicação a chumbo, né? Metais pesados e principalmente o chumbo. Aí, o que vai acontecer? Vai aparecer esses grânulos de azul, cor escura, tá? Não é um basófilo, tá? Porque o basófilo tem a granulação bem gordinha. Então, se vocês visualizarem bem, a granulação dele é fina, porém tá bem escura, né? E como tem bastante, fica uma grudadinha do lado da outra e lembra o basófilo, né? Mas ele não é um basófilo. Ele é um neutrófilo segmentado com presença de granulações tóxicas, tá? Então, no caso onde as pessoas têm essa infecção aguda, né? Muito grande, no caso aí da apendicite ou numa sepsemia, presente, então, na neutrofilia, né? Pode ser que você veja, né? Que você visualize também os neutrófilos com granulações tóxicas, tá? Essas granulações tóxicas têm que ser colocadas no laudo. O médico tem que saber que você está visualizando essas granulações tóxicas também, ok? É muito importante também. Beleza, então aumento, né? Do número de neutrófilo segmentado, neutrofilia. Aí nós temos um outro nome, neutropenia, né? Neutropenia é o inverso, tá? É a diminuição do número de neutrófilo segmentado. Então, o aumento é neutrofilia, diminuição, neutropenia, ok? Isso ocorre em casos como hipoplasia mieloide, né, que é por medicamentos ou até por fatores genéticos, né, ou pela diminuição da sobrevivência dos neutrófilos em circulação, devido a um aumento da sua utilização, né, ou aumento da destruição, ou ainda também por aumento de outras células, né. A gente viu lá, então, que nós temos uns valores de referência de cada célula, né, e que quando você tem uma desordem desse número, então, por exemplo, se o correto é você achar até 70% de segmentado, né, de neutrófilo segmentado, e você tem a diminuição dele, significa que você teve um aumento de um outro tipo de célula, tá? O que pode ser, por exemplo, o linfócito. Então, o linfócito está em maior número, e aí você tem a diminuição do número de neutrófilos, ok? Então, essa diminuição, tá? Pode ocorrer por medicamento, por fator genético, certo? Os segmentados não estão durando a quantidade de tempo que era para eles estarem na corrente sanguínea, tá? Então, diminuição da sobrevivência desses neutrófilos. Mas o que? Devido ao aumento da utilização, porque eles foram muito utilizados devido a uma infecção aguda, né, que teve há pouco tempo e agora melhorou, então
diminuiu muito agora o número de leucócito, ou ainda também porque aumentou outros tipos de célula, tá? Então, diminuição do número de leucócitos deste neutrófilo segmentado é chamado de neutropenia, ok? Neutrofilia, neutropenia. Agora nós vamos falar sobre eosinófilos. Eosinofilia, tá? Alguns vão ser iguais e alguns vão ser diferentes, tá? Eosinofilia, então filia quando tem o aumento, penia quando tem a diminuição, ok? Eosinofilia é o aumento do número de neutrófilo que? Eosinófilo agora, tá? Ele está presente em doenças alérgicas, doenças de pele, né? Aí ele deu exemplo como eczema, ou em infestações parasitárias, tá? Então, assim, o que é para você ter normal aí na corrente sanguínea 2, 3, né? Eosinófilos na contagem, em cada 100 células, na hora que você vai fazer a contagem de eosinófilo, você visualiza muitos eosinófilos naquele mesmo hemograma, tá? Dentro das 100 células. Olha nesse hemograma aqui, eu tenho 3 eosinófilos e 1 linfócito apenas, tá? Não é para ter esse grande número aqui de eosinófilo, tá? Então, quando você encontra muitos eosinófilos, podem ser algo alérgico, né? Alguma doença de pele, certo? E também infecção parasitária, ok? Lembra que eu falei, quando a gente visualiza isso, você já não pode falar, ah, tá com alergia, tá com parasita. Não. Este hemograma, junto a outros exames, é que vão fechar o diagnóstico para ver realmente o que a pessoa tem, certo? Nunca tentar fechar diagnóstico, não é esse o nosso dever, né? E sim só direcionar para o médico fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico então. Então, eosinofilia, aumento. Eosinopenia, temos então a diminuição do número de neutrófilo eosinófilo, certo? Quando que ele ocorre? Ocorre em qualquer processo infeccioso agudo, pois há o aumento de outras células e diminuição dos eosinófilos. Então, vamos pegar o caso lá que a pessoa está com apendicite, né? Tá com apendicite, aumentou muito o número de neutrófilo segmentado, né? E aí você viu um eosinófilo, né? Um eosinófilo só. Então, significa que o número de eosinófilo tá baixo, né? Então, significa que pode ter o aumento de outras células e, por isso, a diminuição dos eosinófilos, tá? Então, não é porque diminuiu o eosinófilo que você já consegue também direcionar alguma coisa para o médico. Significa que pode ter outro número, um número muito grande de outro tipo de célula, tá? E, portanto, você vai dar uma direção do que tem a mais, né? Se tiver um maior número de segmentado, de neutrófilo segmentado, então pode ser que ele esteja com uma infecção aguda, né? Infecção por bactéria, certo? E aí vai, né? Então, diminuição dos eosinófilos, eosinopenia. E também o aumento da secreção de glicocorticoides vai levar à diminuição dessas células, né? Por quê? Porque o glicocorticoide, ele vai agir no nosso organismo como um antialérgico, né? Então, se ele é uma célula que aparece em casos alérgicos e você, por exemplo, está tomando corticoide, né? Ou você tem um aumento de glicocorticoide, você naturalmente, então, está falando que você tem um antialérgico no seu organismo. Consequentemente, você vai diminuir a presença da célula que vai aparecer no seu sistema imunológico, né, na sua corrente sanguínea, quando tem uma alergia. E se não tem alergia, se está tendo algo que é antialérgico, consequentemente vai diminuir o número aí dessa célula, certo? Na nossa corrente sanguínea e na nossa contagem do hemograma.
Beleza, aí nós temos os basófilos, né? Basofilia. Basofilia, aumento do número de neutrófilo basófilo, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que os basófilos aí vai aparecer bem pouquinho? Que às vezes na contagem de 100 a gente não acha nenhum, né? E se a gente pega uma lâmina aí que em um cantinho só você já está visualizando 2 basófilos, né? Você pode falar que você tem uma basofilia, né? Um aumento do número de basófilos, certo? Então, olha, pouco se sabe a respeito dos basófilos, né? Porém, está comprovado que essas células aí, elas estão aumentadas em reações alérgicas, né? Que foi o que eu falei na aula passada. Ela também está aumentada na policitemia vera, né? Que é o aumento de algumas células sanguíneas. Então, se a pessoa tem a policitemia vera e ela tem o aumento exatamente do basófilo, então pode aparecer o basófilo em maior número, tá? E também na leucemia granulocítica crônica. Então, quando a pessoa tem leucemia, né, da parte granulocítica, ou seja, de células granulócitas, né, com grânulos, e que já está crônica, aparece, então, um maior número de basófilos, ok? E aí você fala, então, que o aumento do número de neutrófilo basófilo é falado basofilia, tá? Filia também. Aparece igual, então, como nos outros aí que a gente já acabou de ver. Basopenia, diminuição, certo? Penia é a diminuição do número de neutrófilo basófilo, ok? Tal como os eosinófilos, né, os basófilos eles vão estar diminuídos nos processos agudos. Porque quando a gente tem processo agudo, aumenta o número de outras células, tá? E aí vai diminuir, então, a presença dos basófilos, tá? Foi o que eu expliquei aí na parte do eosinófilo, né? Quando você tem um número muito grande de linfócitos, um número muito grande de neutrófilos segmentado ou monócito, né? Aumento dessas células, consequentemente você diminui as outras, né? Porque é sempre 100 células que a gente faz a contagem. Então, dentre as 100 células, se você está contando mais de um tipo só, as outras vão sofrer diminuição, certo? Aí nós temos a linfocitose. Agora aqui, ó, vocês percebam que já não é mais filia, né, para o aumento. E sim, ose, né, citose, aumento, tá? Então, para o linfócito, a gente fala linfocitose. É o aumento do número de linfócitos, tá? Olhem aqui nesse hemograma. Linfócito, 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 tudo linfócito, tá? Tudo linfócito, certo? Porém, né? Bom, o aumento do linfócito, ele ocorre em grande parte nas infecções do trato respiratório e qualquer infecção por vírus, tá? Infestação por vírus. Normalmente, vírus está mais associado à presença dos linfócitos, tá? E infecções do trato respiratório também, tá? Porém, assim, a marca dele é vírus, ok? Então, quando você tem ou uma infecção do trato respiratório, ou aí, principalmente que eu falei, uma infestação por vírus, seja qual for esse vírus, tá? Seja qual for esse vírus, vai aumentar o número de linfócitos na corrente sanguínea, ok? Porque são eles, né, são os linfócitos que vão fazer o combate contra os vírus, não são eles que vão produzir os anticorpos, não é? Não são eles que têm lá o linfócito T auxiliar, que vai poder pegar do monócito, né, aquela partícula para poder fazer a identificação, qual micro-organismo que é, apresentar ele para o linfócito B, para ele poder se diferenciar, formar o plasmócito e produzir os anticorpos, certo? Então, eles são ligados a vírus. Linfócitos estão ligados a vírus, tá? E junto com o aumento dos linfócitos, é comum observar os linfócitos atípicos também.
Lembra que eu falei na aula passada dos linfócitos atípicos? Que eu falei assim que o citoplasma deles são bem basofílicos, né? São bem azuis. E o núcleo é grande também, né? Então, é uma célula com um núcleo grande e o citoplasma é bem azul, né? Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um linfócito normal, tá? É um linfócito normal, ó. Quase do tamanho de uma hemácia, tá? Esse é o linfócito normal, ó. Linfócito normal, tá? Esse linfócito aqui, ó, tá vendo que ele tá maior já? Ele tá maior, e aí vocês vão ver, porque aqui no vídeo ainda ele tá meio esquisito, né? Mas na apostila aí vocês vão ver no computador de vocês, dá pra perceber que aqui ele tá bem azul, tá? Então, como ele tem mais citoplasma, a gente visualiza mais essa tonalidade azul em volta dele, tá? E aqui também, deixa eu até tentar dar um zoom aqui, colocar mais pertinho do computador, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo que essas células, elas meio que abraçam as hemácias? Tá vendo? Ó. Certo? Aqui, ó, por mais perto que elas estejam das hemácias, elas estão redondinhas, tá vendo? Nenhuma tá tentando abraçar a hemácia. E aqui já não. Aqui elas têm um prolongamento, tá vendo? E esse prolongamento do citoplasma em abraçar as hemácias, né? A gente dá também o nome como linfócito atípico, tá? Então, tanto as células lá que eu falei para vocês, que são azuis, né? O citoplasma bem azul e a célula maiorzinha do que o normal, que é um linfócito atípico, essa aqui também que abraça a hemácia, ela também é falada como linfócito atípico, tá? Fala que ela é um linfócito ativado, tá? E é contado no hemograma como um linfócito atípico. Atípico, tá? Você tá negando que ele tá normal, tá? Porque um linfócito típico, ele é bonitinho assim. Lembra que eu falei que as palavras que vêm o A antes é de negação? Atípico, então não está normal, tá? Tá anormal, ok? Então, eles estão ativados. Então, é comum, quando você vê o aumento de linfócito, você também ver esses linfócitos atípicos, tá? Dentro da linfocitose, ok? Próximo. Aqui continuou igual, ó, penia, tá? Então, linfocitopenia, diminuição do número de linfócitos, né? Então, diminuição, linfocitopenia, penia. Quando que ocorre, ó? Vai ocorrer em doenças, em numerosas doenças por deficiência imunológica, tá? Comprometendo a linfopoese. Então, quando as pessoas têm uma deficiência já imunológica, né? Aquela que vai comprometer a formação dos linfócitos, ela vai ter uma diminuição dos linfócitos, óbvio, né? Os níveis elevados de hormônio corticoide, tá? E a irradiação também, né? Porque a gente faz aí alguns tratamentos com radiação, né? Onde você irradia algum órgão, medula, né? Vai também levar à diminuição do número de linfócitos, ok? A linfocitopenia vai aparecer também nos estágios mais avançados da doença de Hodgkin, tá? Então, a linfocitopenia, ela aparece apenas em alguns casos, tá? Então, deficiência imunológica, onde você vai comprometer a produção de linfócito, tá? Hormônio corticoide, irradiação e quando tiver em estágio mais avançado da doença de Hodgkin, ok? Linfocitopenia, diminuição, ok? Monocitose agora. É igual a linfocitose, ó. Tose, tá? Citose. Ficou igual também. Então, monocitose é o aumento do número de monócitos, certo?
aparece principalmente no estado de recuperação de infecções agudas, tá? E essa agranulocitose é considerado um sinal favorável, tá? Por quê? Por que é considerado um sinal favorável, né? Porque quando você tem uma infecção aguda, né, seja por vírus ou seja por bactéria, na hora que ou o linfócito por vírus ou segmentado, né, por bactéria, tiver voltando ao número normal, né, ele vai ter uma diminuição daquele número, vai aumentar o número de monócito, né? O monócito é agranular, né? Então, o número desse monócito é favorável, porque você visualiza ele na recuperação de infecções agudas, tá? Então, significa o quê quando você vê um monte de monócito? Que a pessoa está se recuperando de alguma infecção aguda, tá? Mas também a monocitose ocorre também na tuberculose, tá? Também ocorre em infecções por fungo, por vírus, porém aí com um sinal de mau prognóstico, né? Porque se você vê um monte de monócito, aí você pode falar assim, isso aqui é muito bom, porque a pessoa está se recuperando, né, de uma infecção aguda. Mas nem sempre, pode ser que ela esteja com tuberculose. Pode ser que ela esteja com uma infecção por fungo ou vírus, tá? É por isso que eu falo, a gente nunca pode tentar fechar diagnóstico, porque a gente não tá vendo o paciente, a gente não sabe quais são os sintomas que o paciente está sentindo, tá? E isso quem faz, eu sempre falo, é o médico que vai fazer o diagnóstico, tá? Então, o pessoal do laboratório, eu sempre falo, quem está no laboratório, na frente do microscópio, vai dar a direção para o médico. Qual a direção que ele deve seguir para ele conseguir fechar o diagnóstico, tá? Com outros exames, com os sintomas que o paciente está sentindo, tá? Com a carinha dele ali na hora, certo? Tá pálido, não tá pálido, tá com sudorese, tá sem sudorese. Então, assim, todos os sintomas que a pessoa tiver ali na hora vai contar junto com os exames e outros exames também, porque às vezes o médico precisa de algum exame de imagem, tá? Para fechar diagnóstico. Então, nós do laboratório podemos dizer assim: o paciente pode ser que esteja se recuperando de uma infecção aguda, né? Ou pode ser que ele esteja com uma infecção por fungo ou vírus, tá? Ou até mesmo uma tuberculose. Então, a gente pode dar direções, falar, né? Algumas direções, mas nunca falar, tem tal coisa, tá? Você nunca tem a certeza que o paciente tem aquilo mesmo. Próximo, monocitopenia. Monocitopenia, penia, diminuição, né? Diminuição do número de monócitos, certo? Pouco se foi pesquisado a respeito da monocitopenia. Porém, a única coisa aí que é sabido é que ela aparece em casos de leucemia mieloide aguda, tá? Então, às vezes, nessas leucemias mieloide aguda, nós vamos visualizar alguns segmentados, né? Alguns neutrófilos segmentados. Deixa eu explicar primeiro, tá? Leucemia significa que tem disfunção na medula, tá? Leucemia significa que a gente vai achar, então, as células jovens, aquelas primeiras que a gente viu, né? Quando se forma as células. Mieloide, tá? Porque não é a parte linfóide, mieloide. Então, ou é da família do segmentado, ou do eosinófilo, ou é do basófilo, tá? Ou até mesmo monócita, tá? O monócito. Eles também englobam na mieloide, o monócito, tá? Então, é mieloide ou é linfóide. Linfóide de linfócito. Se não é linfócito, então é mieloide,
tá? E aguda, porque ela tá no início, na fase aguda da doença, né? Então, o que acontece? A gente vai visualizar, então, alguns segmentados, a gente vai visualizar bastonetes, né? Metamielócitos, mielócitos, promielócitos, né? E o mieloblasto. Nós vamos ver o mieloblasto também, que o mieloblasto é a célula mais jovem que a gente consegue ver na circulação sanguínea, certo? Se vocês quiserem, até peguem o desenho aí para vocês seguirem, tá? Quando você visualiza todas essas células, nós também podemos ver muitos basófilos, né? Alguns basófilos, alguns eosinófilos e alguns basófilos ou eosinófilos jovens também, tá? Porque tá com disfunção medular, né? Então, a medula está com disfunção. Por isso que você está vendo o mieloblasto na corrente sanguínea, tá? Então, quando você vê a leucemia mieloide aguda, né, que você vê esses tipos de células, normalmente você conta 100 células e você não acha nenhum monócito, tá? Tem alguma coisa a ver a diminuição do monócito, né? Pouco se foi pesquisado, né? Mas o que importa nesse caso é que tem uma monocitopenia, tem a diminuição do monócito, mas o que interessa é a leucemia, é o aumento das células jovens que não era para estar lá. Isso vai ter que ser tratado, não a monocitopenia, tá? Ter poucos monócitos pode ser simplesmente porque você está tendo aumento de outras células, assim como eu disse na parte dos basófilos e dos eosinófilos, né? Você tem a diminuição deles quando você tem o aumento de outras células. Então, a monocitopenia pode ocorrer também por causa disso, tá? Numa leucemia mieloide aguda, você tem muita célula jovem, né? E às vezes um grande número de leucócitos e quase todos eles jovens. E aí, portanto, você tem uma diminuição aí do número de monócitos também, certo? Alterações dos processos agudos, essa partinha aqui eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque eu vou deixar um outro vídeo desse aqui também para vocês verem e mais os exercícios. Ok, meninas? Então, até a próxima aula.